Bom, hoje nós vamos continuar com a lição, sobre dinheiro e casamento. E hoje eu quero falar para vocês sobre os papéis, e eu acho que essa é uma das lições mais importantes, de todo o curso. Porque se você souber bem o seu papel, você vai saber bem como se comportar em cada situação e como deixar o outro assumir, e quando você sabe que você precisa assumir aquele momento aí que você está vivendo. Então, um primeiro ponto, que hoje nós vamos falar bem rapidamente sobre 5 pontos. O primeiro ponto dessa lição vai ser a confusão, ou seja, o mau entendimento que os homens têm sobre o seu papel. O homem, ele geralmente, principalmente os cristãos, e eu posso até dizer assim, os religiosos, eles gostam de usar a Bíblia para escravizar mentalmente, condenar suas esposas, ou seja, eles usam a Bíblia, e até condenam de forma assim, as palavras vão com condenação, dizendo assim: você não leu a Bíblia não? Para sua esposa. Eu sou o chefe. Então ele assume um papel de ditador, de carrasco. Ele acaba pegando o princípio de Deus, que é bom, sempre o princípio de Deus é bom, e distorcendo e mostrando para a sociedade que o princípio de Deus é ruim, que Deus ele não sabe o que está fazendo, e naturalmente as pessoas fazem, elas rejeitam e procuram uma falsificação, ou seja, uma falsidade naquilo que está dizendo aquelas palavras. No caso, é que o homem é o chefe da casa. Então, o homem pega o princípio e distorce, ele pega algo limpo e suja tudo. Então, esse papel, essa forma do homem colocar que ele é o chefe da casa de uma forma impositiva, de uma forma carrasca, esse nunca foi o desejo de Deus, nunca. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para você, que se você já fez, ou se você vê alguém fazendo, ou se você fizer algum dia, pense que isso é errado. Você é o chefe da casa? Deus te colocou como líder da casa? É. Mas a forma que você pega essa informação e força de uma forma ditatorial e carrasca sua esposa a cumprir, isso não é a forma certa de se pegar essa ferramenta, esse princípio e utilizar. Porque normalmente você está fazendo isso porque você quer impor a sua vontade para a sua esposa. E muitas vezes eu entendo que tem a parte de pessoas que são religiosas, e tem a parte de pessoas que têm medo, eu estou falando de pessoas homens, nesse caso, que tem certo medo de não estar fazendo o seu papel bem feito, não está assumindo o seu papel de verdade. Então, como ele não sabe, às vezes ele fica com medo, ele vai impor, porque ele não está conseguindo de alguma forma fazer com que a esposa se coloque no seu lugar e ele consiga exercer o seu papel. E eu sei, muitas mulheres, ainda mais nessa geração que nós vivemos, muitas mulheres estão assumindo lugares do homem. Mas eu te digo uma coisa, quando a mulher assume o lugar do homem, é porque o homem, na maioria das vezes, não vou falar todas as vezes, mas na maioria das vezes ele não está conseguindo se impor como no seu papel, fazer o seu papel sendo cumprido, Então essa é a primeira coisa. Então não pega, às vezes, identifique que isso é medo ou religiosidade, e não pegue o princípio e não utilize dessa forma, como um carrasco, um ditador. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente o seu papel, o papel do homem, Você precisa saber assim, qual é o meu papel, no final das contas. Sabe assim, meu papel é o quê? Meu papel é ir trabalhar e colocar comida na casa? Sabe assim, o que é o meu papel? Então, muitas vezes o homem não sabe e muitas vezes a mulher também não sabe, nem o dela nem o dele. E aí fica uma disputa entre os dois. Então, é muito importante você saber o seu papel e a mulher saber o papel dela. Então eu queria que você prestasse bem atenção nessa aula, nesse vídeo todo, e pegasse assim, exatamente qual é o seu. Não fique pensando no do outro. Pegue o seu e comece a exercer o seu bem. E você vai ver que as consequências vão ser maravilhosas. E você vai ajudar, mostrando a sua postura e
mostrando o seu papel, você vai ajudar o outro a se achar. Vai ser uma régua de medida, certo? Então, o seu papel, que é o segundo ponto, o papel do homem basicamente é amar e proteger a sua esposa. Amar e proteger a sua esposa. Como que isso funciona? Porque assim, na teoria é muito bonito, né? Assim, tipo, amar e, sim, como é que eu vou amar, né? Assim, e proteger minha esposa. Mas grave essas duas palavras, amar e proteger. Se você ama, você acaba fazendo todas as outras coisas, protegendo, se doando. Mas como que é a definição de amor? Como que ela é na prática, o amor? E o amor verdadeiro, o amor ágape, aquele amor que se doa, não é o amor egoísta, não é o amor erótico, é o amor que se doa. Esse amor verdadeiro e puro é o amor ágape, né? Então esse amor, ele se doa, ele prefere o outro, tá? E eu vou ler uma definição que muitas vezes muitos podem até conhecer, mas para você entender assim, como que eu, como homem, vou expressar o meu papel para minha esposa. E não somente para sua esposa, mas para seus filhos, né, para quem estão ao seu redor. E pode se espalhar para todos os seus irmãos, certo? Então eu vou ler aqui 1 Coríntios 13, se você quiser até acompanhar, muito bom, vou ler depois. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, que fala a definição de amor. Então, seu papel é o quê? Amar. Então, qual é a definição de amar? O que é, na prática, amar? Então eu vou ler aqui, a partir do versículo 4. O amor é paciente. Então você já identifica que muitas vezes não é paciente com a sua esposa. É benigno. O amor não arde em ciúmes. E arder em ciúmes é aquele ciúmes exagerado. Chega a ser desrespeito. Essa semana agora, a gente conversando assim, eu, minha esposa e meus meninos, aí acho que a Amanda falou assim, eu amo a senhora porque eu tenho ciúmes da senhora, alguma coisa do tipo. Aí a gente brincando, disse, pai, o senhor tem ciúmes da minha mãe? Não. Perguntou assim, pai, a minha mãe tem ciúmes do senhor? Aí disse, eu acho que tem, mas eu nunca dei motivo. E ela perguntou a mesma coisa, eu falei assim, nunca me deu motivo para eu ficar irado, né, ardendo em ciúmes, tá? Então esse ardor é um ciúmes descontrolado, até falta de respeito com o outro. Porque existe muitos ciúmes que você desrespeita o outro não está fazendo nada, tá? O outro está andando em santidade, andando corretamente na sociedade, e você é uma pessoa tão ciumenta que você acaba acusando a pessoa daquilo que ele não está fazendo. Então, esse ciúmes não é bom, mas o ciúmes é bíblico, Deus tem ciúmes de nós, porque Ele nos ama, né? Então, quem não tem ciúmes é porque não está nem aí para outra pessoa. Mas o arder em ciúmes não é parte da expressão de amor. Não se ufana, não se ensoberbece, ou seja, não se acha melhor, né, que a outra pessoa. Não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, né, alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí o capítulo inteiro fala sobre o amor, mas essa é a expressão do amor, né? Essa é a expressão exata do seu papel. E todos os textos que eu vou utilizar, eu sempre deixo aqui embaixo, né? O seu papel está escrito em Efésios 5, então também vou deixar aqui embaixo para você ler o que Deus fala para você, homem. Então, qual é o seu papel, homem? Amar. E quem ama tem todas essas características, tá? Essa é a expressão de amor. Então você é paciente, tá? Você sofre pela pessoa, você crê na pessoa, você confia na pessoa, tá? Você não tem exagero de ciúmes, e é tudo isso. É o segundo ponto, que é o seu papel. Então faça bem o seu papel, sem pensar que a outra, no caso, não está fazendo. Faça bem o seu papel. E uma outra coisa que você precisa perguntar é se a sua esposa está se sentindo amada. Então isso é uma coisa que você precisa se perguntar. Por quê? Porque a sua expressão de amor precisa fazer a outra se sentir amada. Ou seja, eu estou fazendo algo e esse algo que eu estou fazendo está realmente mudando a outra pessoa. Ou está realmente afetando a outra pessoa.
Aí a pergunta é, sua esposa está se sentindo amada? Porque muitas vezes você fala assim, não, eu faço tudo para ela, mas né, não tem jeito, né? Essa mulher não adianta. Você pode fazer o mundo, trazer a lua para ela, mas ela não agradece. Então, você precisa acertar na forma de amar, tá? E acho que algum vídeo aqui eu pego e vou falar sobre as 5 linguagens de amor, que é uma forma assertiva de você expressar o seu amor, ou seja, você não expressa o seu amor baseado em você, você expressa o seu amor, lembra, você prefere o outro, então você tem que saber como que o outro se sente amado. Então, essa é a pergunta que você tem que fazer se ela está se sentindo amada. Se não está se sentindo, é fácil, você pergunta para ela, ou pelo conhecimento, você se importa, se olha assim, como que ela se sente amada, como que eu consigo, o que ela gosta de fazer. Então, esse é um assunto para um outro vídeo, mas essa é a resposta que você precisa ter. Está ou não se sentindo amado. E um último ponto desse segundo ponto, né, um subponto, se expresse de forma simples, tá? As mulheres, elas gostam mais de, não todas, né, mas a maioria gosta muito de conversar, de abraçar, né, de contato físico. Repito, não todas, tá? Tem uma amiga minha que contato físico para ela é meio que nada. Mas todas as mulheres parecem que gostam de ser ouvida, ser dada atenção para elas. Então, faça coisas simples, abrace de manhã cedo, tá? Assim, se você é cristão, abençoe ela de manhã cedo. Sabe assim, faça coisas simples todos os dias, coisas simples e rápidas, coisa que é 2 minutos, né? E isso você vai depositando, né, na conta do coração dela, né? Que ela tem um coração e no coração dela tem uma conta que você vai depositando dinheiro ali dentro, né? Através das suas ações e vai ficando um saldo positivo. Depois eu vou falar sobre isso, um outro vídeo, só sobre esse ponto. Então, faça coisas simples que você vai colher muitos frutos. E durante o dia, né, faça coisas simples também, não precisa ser coisas mirabolantes, que precisa de muita coisa não, tá? E o terceiro ponto é para trazer o que eu já falei um pouco, mas para trazer um equilíbrio e novamente informação para você perceber. Os dois, eles têm funções diferentes, o homem e a mulher têm funções diferentes, mas os dois diante de Deus são iguais. Não tem, o marido é mais importante do que a esposa para Deus. Os dois têm a mesma função, os dois têm a mesma importância, tá? Com funções diferentes. Então são funções distintas, que um depende do outro. Então, você depende de sua esposa depende de você, tá? Por isso que Deus uniu os dois e deixou os dois uma lacuna, né? Cada um tem uma deficiência e precisa dos dois. Então, coloque isso na sua cabeça, você, homem, foi lhe dada uma responsabilidade e também, mulher, foi lhe dada uma responsabilidade. E os dois têm funções diferentes, mas os dois têm importância igual para Deus. Deus ama igual os dois. O marido é o cabeça da casa? O marido é um líder da casa. Então é a responsabilidade que Deus colocou para ele, tá? Não quer dizer isso que ele é melhor não, tá? Mas o líder, ele tem uma função de proteger, e isso é muito difícil. Se ele assume essa responsabilidade, ele sabe que isso é muito difícil. Então, homem, proteja a sua esposa. Então, tem um texto que eu gosto, que é 1 Pedro 3, que diz que se o homem não ajuda e não tem as suas atividades normais do lar, Deus não ouve a oração dele. Eu vou deixar esse texto aqui também, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Então, faça suas atividades normais do lar, tá? Proteja, faça o seu papel e Deus vai ouvir as suas orações. Se você não fizer isso, lá no texto diz que Deus não ouve as suas orações. Então, é muito importante para Ele você estar em harmonia, para que Ele possa ouvir, dar ouvidos à sua oração e te responder. Então, esse é o terceiro ponto. E um ponto prático na parte de finanças você, como marido, você precisa proteger a sua esposa. Quando você protege a sua esposa, como que você protege a sua esposa na prática? No ponto, que é o que eu estou falando sobre dinheiro, não permita ela lidar com os credores, tá? Por mais que você se sinta fraco e você ache que ela é forte, proteja ela dos credores, porque é uma pressão muito grande quando você está devendo alguma coisa. Tá? Eu já vivi uma época na minha vida que eu quase enlouquecia por causa da empresa, a gente estava com muita dívida, acho que eu contei em algum vídeo, e os credores ficavam me ligando, porque eu estou devendo, né? Estava devendo, então é uma pressão muito grande, então proteja ela. Se você está devendo, tá?
converse com ela, arme um esquema para você sair da dívida, tá? Se você não souber, veja nos vídeos as dicas que eu dou aqui. E proteja ela, não permita ela lidar com esse tipo de situação. Então essa é uma forma prática para você proteger sua esposa dos credores, né? Então faça isso que ela vai se sentir muito protegida e segura, por mais que esteja aquele turbilhão, né, às vezes de dívida, de gente cobrando vocês. E o quarto ponto é o papel da mulher. O papel da mulher também está em Efésios 5. O papel da mulher é honrar, tá? Ajudar, ser auxiliador do seu marido. Então, a mulher basicamente ela honra, porque o homem precisa de honra. Ele se sente, o homem ele é fraco, tá? Assim, que as mulheres não me ouçam. Mas os homens são muito fracos e eles precisam de alguém ajudando eles, senão os caras não dão conta mesmo. Os caras são fracos mesmo. Então, por exemplo, a mulher, ela é a ajudadora, né, do homem. E eu fico comparando a mulher assim com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo diz a Bíblia que ele é o nosso ajudador. E quem que é mais fraco? Quem precisa de ajuda ou quem ajuda, né? Assim. Então, o homem precisa muito de ajuda, tá? E você, mulher, você é a ajudadora dele, não a atrapalhadora, tá? Então você deve ajudar e honrar. Então você ajuda muito seu marido honrando ele. Por mais que você na sua cabeça ele não mereça honra. Então às vezes você vê que seu marido, você pede para ele trocar a lâmpada, passa 1000 anos para trocar a lâmpada. Tá privada quebrou, né, o vaso não, o troço lá de descarga. E fica 1000 anos para sem arrumar. Aí você vai lá e tem que arrumar. E você acaba esse hábito, você desiste dele, né? Você acaba desonrando, por quê? Porque ele não corresponde como homem, não faz o papel que você acha que ele tem que fazer. Realmente ele tem que fazer essas coisas. Então, você acaba desonrando ele. Então, a forma que você ajuda é: marido, eu preciso que você faça isso. É você que tem condição de fazer isso. E deixa. Sabe, não seja que a mulher, igual o pingo de goteira, né? Você não ajuda, você atrapalha desse jeito, tá? Então, uma coisa que você tem que fazer é aprender a depender de Deus, para que Deus possa mudar o seu marido. E através das suas ações, você vai ajudando o seu marido a se encaixar no papel dele. Gente, os homens de hoje em dia não sabem o que é ser homem, não sabem. Infelizmente você casou com esse homem. Então, a maioria dos homens não foi ensinada como ser homem. Eu não fui ensinado como cuidar de uma casa, não fui ensinado como ter responsabilidade. Eu tive que aprender, digo na minha casa, eu tive que aprender na vida, depois de maior já. Então é muito mais difícil. E eu sei que a mulher sofre com isso muitas vezes, porque a mulher às vezes, ela, já desde pequena, ela já foi empurrada para fazer as coisas. Então, é engraçado, os pais estão empurrando mais as mulheres para serem autossuficientes e independentes do que os próprios filhos. Então isso não está certo. Então ajude, auxilie o seu marido a ele estar na posição dele. Se ele está na posição certa, o seu marido é a porta de entrada da sua casa. Se vem o inimigo, o seu marido está na porta da sua casa, te protegendo todos vocês. Então isso é benefício para você e para os seus filhos. Você auxiliar e ajudar seu marido. Uma pergunta que sempre me fazem é: mulher pode trabalhar fora? Pode, tranquilamente. Se ler Provérbios 31, aqui a mulher ali, minha esposa disse que a mulher não existe, né? Mas eu conheço uma mulher que chega perto, tá? Minha sogra chega perto daquela mulher ali. Então, se ler Provérbios 31, lógico que eu não vou ler aqui, mas ler todo o Provérbios 31 e veja as ações daquela mulher. Que a mulher negociava, ela vendia, ela comprava, ela era mulher de negócios. E ainda cuidava de casa, ainda cuidava do seu marido. E penso eu, nas minhas heresias aqui, que o marido diz que ele às vezes se assentava na porta da cidade e as pessoas o honravam. Tenho quase que certeza que aquela mulher era o fator principal desse homem ser honrado. Além dele ser o homem da casa e se comportar como homem, ele tinha uma mulher que o honrava. Então, se olhar para uma família e ver que a mulher ela se comporta daquela forma, como aquela mulher de Provérbios, assim, esse homem achou uma pérola mais preciosa do que qualquer pérola do mundo todo. Então, mulher, pode trabalhar? Pode trabalhar. Só não ache que você não queira assumir o papel do homem, de proteção da casa, de
né, de guarda da casa, não queira assumir, tá? Só porque você trabalha. Na verdade, eu incentivo muito qualquer mulher exercer os seus dons. Se Deus te deu dons, e esses dons às vezes tem que fazer negócios, faça negócio, mas fique sempre na sua cabeça: eu tenho o meu papel e o meu marido tem o papel dele. Tá? Não é porque você ganha dinheiro ou você é bem sucedida no seu dom que você tem o direito de desonrar o seu marido. Só esse é o perigo de mulheres estarem no meio de trabalho, né? E aí tem outros fatores também que eu não vou falar aqui, mas enfim, se o seu negócio atrapalha a sua função principal, que é cuidar da casa, aí já é outro esquema, outras coisas a pensar, e aí você tem que priorizar alguma coisa, não os seus negócios, né? Então, tem que achar o meio termo e tem que pensar assim, qual que é o principal da minha função? E aí você vai tomar suas decisões em cima disso. Outra coisa, a mulher deve ser submissa ao seu marido? Sim, com certeza. A Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao seu marido. Então, o seu marido tem uma missão, né? E você está ali para ajudar o seu marido a cumprir aquela missão que vai cooperar para todos vocês, para toda a família. Então, o marido tem uma função, né, como eu falei. Então, ele tem uma missão que Deus deu para ele, e Deus deu pessoas ao redor dele para ajudar a cumprir essa missão. Então, a missão é de todos, tá? Então, muitas vezes o marido ele toma uma decisão e você pensa que é errado. Não tem problema pensar que é errado. O problema é você não estar junto com o seu marido na decisão que ele tomou. Você pode conversar, você pode tentar convencer, enfim. Eu, quando fui mudar da Bahia para Goiás, minha esposa não estava discordando. E eu tive que dizer, não, eu acho que nós devemos mudar sim. Então, e ela ficou discordando assim, tentando me convencer até o último dia. Mas a decisão foi minha? Foi. Não me impus, só não, eu acho que é isso mesmo tudo. Então não precisei impor, ficar igual um carrasco, né? Quem manda aqui sou eu, acabou. Não, nós vamos. Né? E a mulher precisa se submeter. E a submissão não é quando você concorda, a submissão é exatamente quando você não concorda com aquela ação do seu marido. Então você precisa confiar em Deus primeiramente e confiar no marido que você tem, no marido que Deus te deu, tá? E muitas vezes vai errar, vai, né? Vai trazer consequências para vocês, vai, mas continua confiando em Deus, que Deus vai moldando o seu marido e através da sua atitude ele vai percebendo que ele não pode mais tomar decisão sozinho. Ele vai começar a conversar com você para vocês juntos, tá? Ele tentar mostrar para você qual é a visão que ele está tendo, para vocês juntos estarem assim com o mesmo coração, com o mesmo alvo, com a mesma força e empenho para fazer aquilo. Então, se a mulher é submissa, deve ser submissa, sim, a mulher deve ser submissa, mas lembrando que o homem não deve fazer a mulher ser como capacho. Antes de terminar o quarto e passar para o quinto e último, todo mundo acha que assim, você precisa ceder, porque assim, o casamento é um auto-renúncia. Você cede muitas vezes, né? Às vezes é o outro que tem que ceder, e assim vai. Uma coisa muito importante é que você não pode se autoanular. Ou seja, eu tenho meus dons, eu tenho meu chamado, né, em Deus. E sua esposa também, né, o seu cônjuge, tudo. Tem o chamado da pessoa, o que Deus colocou, os dons. Vocês dois precisam se automotivar. Vocês dois precisam se auto-incentivar. Para quê? Para cada um dos dons crescer. Você não pode ficar tentando fazer com que a pessoa se autoanule e seja 100% só você. Não pode. A autoanulação não é de Deus, não é vontade de Deus. Deus colocou dons na mulher e colocou dons no homem, funções diferentes, com uma só missão. Então, os dois precisam se automotivar, se autopromover, para que os dois possam crescer em Deus, crescer nos seus dons, nas suas capacidades, nos seus talentos, para fazer a vontade de Deus, uma missão só, certo? Então, não é autoanulação para poder conviver bem. Não é isso. Vocês dois precisam saber bem que cada um tem uma parte de Deus e precisa ajudar e cooperar e motivar para a pessoa crescer. Uns dois se autoajudando para crescerem juntos, certo? Então, esse é um ponto importante que quase eu esqueci. E quinto e último é uma tarefa de casa. Tarefinha de casa, você pode ir no Google ou na sua Bíblia online, né? Hoje tem isso.
Você procura assim, a palavra uns aos outros, tá? Pegue todos os verbos, todos os versículos, né? Todos os versículos que tem uns aos outros e substitua uns aos outros pelo nome do seu cônjuge. Aí você vai ver lá, ame uns aos outros, né? Enfim, todos os textos que tem uns aos outros e substitua pelo nome dele ou dela. E escolha um dia, uma semana, por exemplo. Esse versículo aqui vai ser o versículo da semana. Então, esse versículo, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Então, Jesus amou doando sua vida. Então, pega aqui versículo, só, esse versículo, essa semana, eu vou meditar nesse versículo e vou praticar com o meu cônjuge. Eu vou praticar. Então, pega cada versículo, se você achar 10 versículos, pegue um versículo por semana, tá? Anote em algum lugar para você não esquecer e pratique esse versículo todas as semanas, né? Pegue um e essa semana eu vou praticar esse. Pegue outro, a outra semana eu vou praticar esse. E aí chega uma hora que você está cheio disso, né? E aí você não vai precisar nem ficar mais lembrando, você vai praticar naturalmente, certo? Então, é isso tudo, né? Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas são coisas que são necessárias, tá? Então, espero que Deus possa te abençoar muito no seu casamento, nas suas finanças, vocês possam ter acordo, saber conversar, aprender a conversar, certo? E se você gostou, já sabe, dá um like, compartilha, nos ajuda, tá? Eu preciso que esse canal cresça para alcançar mais e mais pessoas, tá certo? Mas é isso e até mais, até o próximo vídeo.